aparecendo, né? Isso, estamos vendo aqui já. Cris, Tá, então vamos lá. Bom, eu fiz uma implementação aqui com os primeiros anos do Colégio Estadual Cívico-Militar Heitor Cavalcante de Alencar Furtado, que pertence ao núcleo de Apucarana e também no município de Apucarana. O meu objetivo foi conhecer os conceitos do sedentarismo, bem como os seus malefícios, e também compreender a importância do exercício físico na prevenção do sedentarismo e das diversas doenças crônicas degenerativas. Eu utilizei aqui duas metodologias. Uma foi o estudo de caso e o roleplay também. O que eu fiz? Eu separei, em todas as turmas, são 3 primeiros anos que eu tenho, eu separei eles em 4 grupos, onde nós fizemos um estudo e um levantamento sobre o perfil da turma em relação ao nível de sedentarismo deles. E a problemática seria, após esse estudo e após colher os resultados, né, o que eles poderiam fazer para melhorar? Aí eu posso falar que quando eu fiz essa proposta, eu fiquei assim, um pouco apreensiva, porque eu achei que não ia dar certo, porque os primeiros anos é um pouquinho complicado, né? Mas a minha surpresa foi outra, porque em todas as turmas eu dividi eles em grupo, então o primeiro grupo ficou responsável pela coleta, por fazer as questões, que daí eles, na verdade, fizeram um questionário, né, para a turma responder uhum, sobre. O segundo grupo ficaria responsável pela tabulação, que era o cálculo do percentual dentro das perguntas que eles fizeram. O terceiro grupo, pelos resultados, então eles colocaram em gráficos, aí fizeram em cartolina e depois eu expus no mural. E o último grupo ficaria responsável por uma apresentação dentro daquilo que eles compreenderam, dentro do conteúdo aham. de tudo que nós passamos, que foi o roleplay, que foi através de dramatização. E no momento que eu fiz isso, eu achei que eu teria que impor, sabe? Tal grupo faz isso, faz aquilo. E eu fiz dessa forma para que a turma toda pudesse participar dentro das habilidades que cada um achava que teria. E eles mesmos, assim, se dispuseram em entrar nos grupos. E nas 3 salas foi assim. Então, foi muito bacana. O objetivo, meu ponto de vista, foi alcançado totalmente, porque houve uma participação, assim, maciça. É um tema que eles gostam de trabalhar, eles falam muito sobre, e tanto desde da primeira aula que a gente fez uma roda de conversa, né, para eles expor aquilo que eles conheciam. Eu trabalhei através do RCO mesmo, dos slides. Acho que eu coloquei aqui a aula 1007, que era do nivelamento, e depois a aula 29, que tratava sobre esse assunto. Uhum. E eles, assim, foram muito participativos. Desde desse período que começou a explanação, a participação deles dentro do conhecimento deles, né, aquilo que eles tinham, que eles carregavam, e no desenvolvimento de todo o projeto, na aplicação das questões, na parte de tabulação, na hora de fazer os gráficos e também na apresentação. Inclusive, a apresentação, eu não editei nada, eu coloquei exatamente como aconteceu, porque eles não tinham que ensaiar, tinha que sair na hora para eu saber realmente se foi válido, né, aquilo que eu expliquei. Eu usei como forma de avaliação também, tá? Foi como um trabalho. E aqui eu vou mostrar as evidências. Aqui primeiro foram Ah, legal. questões que foram colocadas no quadro, tá? Algumas, assim, eu tirei foto de algumas. Então, eles colocaram assim, a questão, ela é entre ir de carro ou fazer uma caminhada, qual você prefere? Ir de carro, fazer caminhada. Então, assim, eles respondiam entre A e B, né? Então, aqui mais uma questãozinha. Aqui eu mostrei eles produzindo, a primeira fotinha aqui, eles estão fazendo cálculo. Aí aqui na segunda aqui, eles já estão produzindo os cartazes, né, com os resultados. E aqui são os gráficos, né, de que cada turma apresentou. Então, teve uma aqui, deixa eu ver, essa daqui, olha. Não dá para ler assim por foto, né? Mas essa pergunta aqui estava escrito assim: pedi que eles fossem sinceros, né? Entre maratonar uma série na TV e maratonar na rua, né, através de uma corrida, qual você prefere? Adivinha o que deu 100%? Foi a Adivinha, TV. né? Adivinha. E daí eu falei assim para eles: "Gente, vocês me arrebentam com uma resposta dessa". Aí eles falaram assim para mim: "Professora,
a gente é sincera, as outras salas estão mentindo para você. Falei, então tá bom. Aqui foi algumas, assim, fotinhas que eu fui tirando, aqui foi dentro do roleplay, mas tem vidinhos. Aí tem vídeo, eu não sei, você quer que eu coloque o vídeo? Ah, eu quero, Cris. É? Bom, eu não editei, tá, Aham. então tem erros de gravação e tudo mais. São 3, tá, o primeiro que é mais longo, os outros, são mais curtinhos. Vou pôr então. Se ele quiser funcionar aqui, né. Vamos amigo, que abrir. Agora vai. Um aluno do 9º ano chamado Diego. Ele sofria com obesidade e diabetes. Nitidamente, Diego não vivia uma vida saudável e não cuidava de si mesmo. Só se sentia bem sozinho no seu canto isolado por se achar insuficiente em relação às pessoas. Junto disso, Diego se tornou alvo de bullying pelos seus colegas de turma, sempre sendo alvo e se tornando sempre motivo de chacota. Até que um dia, cansado de tudo isso, Diego se encontra chorando isolado em outra sala, até que ele sentiu uma mão no seu ombro. Era Tiago, que disse: Você tá bem, cara? Eu acho que não, né, viado? Quando todo mundo fica me zoando, me tirando, eu gordão, os braços finos, todo errado ali, como que eu vou ficar bem? Só me humilha. Tá, mas você já parou de pensar o que você faz para melhorar isso? Não, pô, eu tô errado na cabeça, não dá certo. Você não pratica nada de exercício, nada? Não faço. Não? Como você se sente fazendo Vamos, gente, continua. Vou parar e vou pro outro aqui. Eles começaram a rir, não pararam nunca mais, porque eles erraram. Ai, que delícia, que delícia. Vou continuar. Olha lá. Demorou. É nóis. Passando lá. Com isso se inicia uma jornada em que Diego e Tiago procuram viver uma vida melhor. Primeiro, eles começam a estudar sobre como ter uma alimentação mais limpa, balanceada e a necessidade do consumo de água. Depois estudaram métodos sobre treinamento e tiveram como base musculação, corridas e caminhadas, priorizando o ganho de massa com consequências de perda de gordura, junto com uma grande melhora do seu sistema cardíaco. Dentro de um mês e meio, que foram as férias que eles tiveram, Diego não errou um dia sequer. Pode treinar? Foi. Era pra você ter treinado antes, no caso. Vou treinar. Vai falando, vai falando. Não alimenta como nas atividades físicas. Quando as aulas voltaram, todos estranharam a mudança. É que você já tá malhado já, o seu motorão. Então volta do começo. E agora é o último aqui para finalizar. Ai, meu Deus, abre. Ele demora um pouquinho pra puxar quando do drive, né? Ai, meu Deus, será que não vai abrir? Acho que agora vai. Começaram a estudar como ter alimentação mais limpa, balanceada e necessidade de consumo. E depois estudaram sobre Gente, silêncio. tiveram como base musculação e corridas caminhadas, priorizando o ganho de massa com consequência de gordura. Muita gordura. Principalmente melhora o seu sistema cardíaco. Durante eles tiveram. Diego não errou um dia sequer, tanto na alimentação quanto nas atividades físicas. Quando as aulas voltaram, todos estranharam sua mudança de Diego, principalmente Miguel, que sempre zombava de Diego. Com essa mudança, Diego pôde até inspirar outras pessoas em sua sala e passaram pelos mesmos problemas de Diego. Diego pode abrir as portas do novo mundo para todos, apenas tendo a atitude de ser mais saudável. É isso. Aqui foi o encerramento, né? Aí depois a problemática, né? O que eles fariam? Aí vem os depoimentos. Então, aqui pelos depoimentos de 2 alunas que eu coloquei aqui, foi bom porque aqui mesmo elas falam, né, que fez refletir em relação à importância da atividade física, das mudanças de hábito, né? E, inclusive, tem uma delas que começou até a fazer treinamento comigo, porque eu tenho um projeto no colégio, né? E ela está participando agora, né? Vamos ver. Em relação aos resultados, acho que, né, eu já falei, para mim foi 100%, eles participaram de forma totalmente ativa.
foi bastante produtivo e, na minha visão, e o que eu pude perceber do retorno deles, eles compreenderam totalmente sobre o assunto. A minha última aula, em especial, o roleplay ali, foi observada pelo meu diretor naquela observação de sala de aula, mas todas as outras atividades que a gente fazia, a produção dos cartazes, né, tudo isso a gente fez no pátio e a sala dele fica de frente para o pátio. Então, assim, ele via todo o trabalho. Daí aqui é o depoimento dele, né, que eu coloquei. E para finalizar, minha reflexão final ali, bom, eu coloquei aqui que antes de planejar a minha aula, né, eu procurei pensar em pontos positivos dentro do perfil de cada turma para que eu pudesse atingir o objetivo, né? E como eu já comentei, para minha surpresa, assim, mesmo a turma mais apática ali, teve uma participação 100% ali e muito proveitosa, né? E o resultado foi muito satisfatório. O grupo de estudos, para mim, assim, eu considero muito importante por toda a troca de experiência que a gente tem. Muitas vezes a gente acaba falando algumas atividades que faz, né? De uma forma ou de outra, a gente se complementa. O que você passa para a gente também ajuda. Às vezes fala assim, em nome de metodologias, a gente fala, nunca fiz, mas de repente, quando a gente começa a estudar sobre, a gente sabe, a gente já fez, só é um nome diferenciado, né? Então, isso eu acho assim muito válido, porque eu vejo assim, eu estou há 22 anos dentro de sala de aula, então cada vez mais estimular os nossos alunos, em especial assim, de uns anos para cá, eles parecem que eles travaram no tempo, depois a pandemia piorou, e quando a gente aplica metodologias diferentes, eu sinto que a aula se torna assim sempre muito mais atrativa, mais motivante, e são meios realmente, né, para fazer com que eles realmente aprendam. Na prática, aprende muito mais do que ficar só ali na parte teórica, explanando, quando eles começam a interagir. Essa é a minha visão. Então, acho que essa foi a minha apresentação. Que lindo, muito bom, Cris, parabéns. Muito bacana ver ali os alunos engajados ali, participando, brincando, uma aula leve, descontraída, né? Isso é muito mérito seu, sabe? A sala de aula é reflexo do professor, né? Os alunos estão descontraídos, à vontade, é reflexo de um professor que dá esse espaço, dá essa liberdade para os alunos. Sim, graças muito a bom Deus. ver esse. Muito, assim, o convívio meu com eles é muito bom. Maravilha. E assim, primeiro ano de ensino médio é uma turma complicada, assim, né? As minhas sempre são bem complicadas. E são um pouco mais folgados, assim, um pouco mais largados, e os teus aqui são bem engajados ali. Parabéns pelo trabalho, né? Foi até além do que precisava fazer, meteu ali um roleplay no final aí, bem bacana. De verdade, show de bola, viu? Parabéns. Obrigada. Vamos lá, Carla? Vamos sim, deixa eu ver aqui. Quando a Carla se organiza ali, Débora vai apresentar hoje também, Fia? Ou vai só assistir? Oi. Eu vou tentar querida. apresentar também. Maravilha. Tranquilo, então, tá? A gente vai deixar esse espaço da noite somente para apresentação mesmo, para garantir que vocês vão apresentar, tá bem? Tá. Então, logo depois da Carla, vai você, tá? Pode começar? Pode ir lá, Carla. Boa noite, meu nome é Carla. Eu dou aula lá no Colégio Ricardo Lunardelli, em Porecatu, núcleo de Londrina. E a série escolhida para implementação foi o 7º ano. O conteúdo de jogos eletrônicos, que foi agora do 2º trimestre. E assim, é um conteúdo extenso, são várias aulas de jogos eletrônicos, e ele começa a ser introduzido com brincadeiras tradicionais, jogos tradicionais. Então, essa implementação, ela é um recorte dessas aulas. Na verdade, é a última parte, né? A primeira parte eu comecei lá com jogos tradicionais, depois eles tiveram que fazer ali um mão na massa, eles tiveram que... eu tô com um probleminha na minha câmera, ela fica meio travando. Sem problemas, Carla. E aí eles tiveram que fabricar ali mesmo, elaborar os jogos com materiais recicláveis, né? Então a gente fez um dia só disso, eles tiveram que jogar, né, os jogos manuais,
Depois eu passei para a parte dos jogos eletrônicos mesmo. Então, eu fiz uma associação dos jogos que eram tradicionais e que migraram para os jogos eletrônicos. Eles fizeram uma pesquisa também com os familiares, né? O que os familiares tinham passado para eles, né? Ó, tinham ensinado algum jogo tradicional para eles, qual jogo que tinha passado de geração para geração. Então, eles levaram os jogos para os pais, para jogarem com os familiares, né? Isso foi bem bacana. E aí eu comecei mesmo a parte de jogos eletrônicos. Levei o Xbox do meu cunhado, levei 3 jogos para eles. Um foi de dança, né? As meninas gostaram bastante porque faz em dupla, né? Tem aquela competição dos passos. Um de atletismo, que era corrida, né? E passar os obstáculos, o dardo. E um de luta, foram 3. Então, muitos também só jogam pelo celular, pelo computador, não tinham, assim, 7º ano, às vezes, muitos não tinham manuseado um videogame, né? E depois, né, depois que veio toda essa contextualização, veio o encerramento, o fechamento, que foi a minha implementação, né? Primeiro eu conversei com eles, eu falei assim, vocês já utilizaram um estudo de caso com algum professor? Aí eles falaram, nossa, a gente nunca viu esse negócio de estudar caso, não, que caso é esse? Aí eu falei, meu Deus do céu, é um 7º ano complicado, né, bastante laudo, eu tenho 43 alunos, 43 alunos de 7º ano, aí eu falei, meu Deus, eu vou estudar o caso, né, vamos pensar muito bem como que eu vou fazer isso. A minha intenção, quando eu pensei em jogos eletrônicos, é um estudo de caso, a partir, assim, também de uma realidade que muitos vivem, né? Então, a minha intenção era fazer eles refletirem a importância de praticar atividade física, diminuir o tempo de tela, de jogos, enfim. E também estudar a parte de doenças que eles podem adquirir, que eles podem até agravar, né? Alguém que tem, por exemplo, caso de ansiedade, pode se agravar. Então, tanto físico quanto mental, e os perigos que tem online. Então, como que eu fiz esse estudo de caso? Eu dividi eles em grupo, eu nivelei, assim, eu peguei aqueles alunos que a gente sabe que é aqueles protagonistas, que são sempre os que, né, puxam, né, que são os líderes, coloquei em cada grupo, e aí eu expliquei, o estudo de caso, né, eu vou apresentar um estudo para vocês, eu vou apresentar um cenário fictício, mas que alguns podem se identificar com ele, né, aí eu coloquei lá o cenário, que não pode ser muito complexo para eles, né, eu coloquei assim, um estudante passa excessivas horas no computador jogando jogos eletrônicos, não pratica atividade física, e ele não se socializa com os demais colegas, ele é aquela pessoa tímida ali na dele, não conversa. Aí, isso foi o cenário. Aí eu conversei com eles, né, retomei, lembra que a gente, né, estudou sobre os jogos e tudo mais, eles, eu fiz aquela contextualização. E aí, para direcionar eles, né, 7º ano, eu pensei, eu vou colocar alguns questionamentos para direcionar a reflexão deles ali em grupo. Então, eu coloquei assim, olha, agora você vai ajudar o seu colega, evidenciando as desvantagens de passar horas excessivas no computador, os perigos que tem, olha, você vai apontar as doenças que ele pode ter na cervical, né, de problema de visão, enfim, fui explicando para eles, dei um direcionamento, né, e aí coloquei esse cenário e esses questionamentos. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Pronto. Aí, por fim, eu falei para eles, quando vocês terminarem de fazer essas reflexões, todo mundo falar, vocês vão fazer uma autoavaliação, né? Aí eu sugeri ali, coloquei na lousa os 3 emojis que tá ali, então eu coloquei totalmente satisfatório, parcialmente satisfatório e razoavelmente satisfatório, né? Eu não dei nenhuma opção deles, não, sabe, insatisfatório, não dei essa opção, falei, vocês têm que interagir, né? E eu também direcionei essa autoavaliação, porque muitos falavam, como que eu vou me autoavaliar? Nunca fiz isso, né, 7º ano. Falei, olha, você vai colocar assim, coloquei lá, eu interagi com o grupo, eu respeitei a opinião do outro, eu coloquei, expressei minha opinião, né? Aí eu coloquei, né, para ele poder se autoavaliar. E aí, foram 8 aulas ao todo, essa implementação foi as 2 últimas, então essa foi a 7ª aula. Eles tiveram ali 30 minutos para realizar tudo isso, acabou a aula,
depois veio para a oitava, que foi o encerramento, né? Foi aqui na aula posterior, eu utilizei aquela roleta lá, aquela temida roleta, Whindersson usa, né? Enumerei os grupos, ali estou até mostrando ali na fotinha a roleta, eles adoraram essa roleta, e aí, quando caí ali no grupo, eles tinham que, eu falei, ó, faz os apontamentos no caderno, aí o primeiro grupo, ó, a gente orientou ele, é isso, aí tem que realizar atividade física 60 minutos por dia, a gente pesquisou a Organização Mundial da Saúde, aí eu fiquei assim, né, encantada que eles tiveram essa capacidade de citar a Organização Mundial da Saúde, né? E aí, para concluir, o resultado foi bem positivo. Eles elencaram bastante doenças, assim, que eu falei, nossa, né? Eles foram na cervical, usando termos assim. Eu falava assim, mas o que é cervical? Ai, pro, é o pescoço. Eu falei, então eles pesquisaram. Eles pesquisaram. Ai, pro, no olho, né? E foram falando, assim. Então, assim, a participação foi bem ativa deles. Os grupos ali, as percepções que eu pude ver, teve protagonismo daqueles mais quietinhos, que eu falei, nossa, acho que eles não vão falar, mas eu acho que eles se identificaram tanto, assim, com o estudo de caso, que eu acho que rendeu, e todo mundo queria falar, e era aqueles 40 alunos querendo falar, e foi uma loucura. Aí depois eu pedi para alguns falarem, dar um feedback, aí eles até falaram, traz mais coisas diferentes. Aí agora esse terceiro trimestre eu já estou preparando uma rotação por estação e eu acredito que vai ficar bem legal também. Mas essa implementação foi bem bacana e foi bem assim positiva nesse quesito. Foi isso. Tem um vídeo, né, que eu coloquei também explicando. Tem um vídeo que era para ter sido a reflexão inteira, mas eu acho que a internet caiu e só filmou um pouquinho da reflexão deles. Que bom. Que na hora que eu fui ver, eu falei, nossa, gravou tipo 1 minuto de uma reflexão dos grupos inteiros, assim, mas tá bom, né? Uhum. E é isso, pessoal. Cara, parabéns, cara. Que corajosa você, viu? 7º ano, 40 e poucos alunos. Tá quase desligado, Carla. Isso, 43 alunos, eles não faltam, não faltam. Mas será que ele travou? Acho que sim. Hoje de manhã ele estava travando também. Se ele travou, daqui a pouco ele volta, ele sai e volta. Ô, Cris, eu fiz igualzinho você no primeiro ano, só que assim, eu não fiz, obviamente, a parte do cartaz, assim, a parte da encenação, que eu achei bem bacana. Eu fiz, assim, com eles, eu levei a balança, a fita, eles fizeram o IMC, né, da sala, e eu fiz isso com os outros primeiros anos também. O que eu fiz com eles, de diferente, foi que eu levei eles na informática e eu fiz eles fazerem um gráfico no Excel. Não foi muito fácil, né? Eu tive a ajuda do Pedro, que mexe com internet lá, que é o do TI, e aí eles conseguiram fazer a média da sala, do IMC. Então, cada sala tem a sua média ali certinho, ficou montado os gráficos, aí eu expus também. Ficou bem legal. E aí eu fiz um desafio, falei, no final do ano a gente pesa e mede de novo e vê o IMC para ver se esse gráfico muda. Aí o gráfico está lá pregado na sala deles. Mas foi bem bacana também. Não, eu fiz isso depois. Depois do estudo, daí, na verdade, chegou, né, para a gente fazer do governo aquilo agora. E daí eu já entrei para o meio, falei, então agora. Aí eu até passei a tabelinha. Mas assim, eu não acho que o índice de massa corporal é muito válido, né? E assim, para mim é só uma margem, né? E aí eu falo para eles, gente, para mim peso ideal, mas isso é segundo Pancione Cristiane 2024. Eu brinco assim com eles. Peso ideal para mim é aquele no qual a gente se sente bem, né? Então a gente tem que procurar valorizar o nosso lado da saúde, né? Falo sempre isso para eles, mas é interessante e é algo assim que eles refletem muito, eles buscam, eles querem falar, eles querem participar. E eles se espelham, porque eu sou uma pessoa muito ativa. Então, eles percebem isso em mim, daí eles nossa, é o tempo inteiro chuva de perguntas. Que legal, que legal.
Desculpa que eu caí com a minha internet aqui um pouco, desculpa, tá, Carla? Tava falando pra você que parabéns pelo trabalho, pela coragem, 7º ano, grupo grande, temática difícil, né? Esses jogos de é difícil, né? Mas acho que muito, não sei vocês, mas eu tenho muito porque eu me falta muito embasamento desse conteúdo, né? E ele sabe muito mais que eu, assim, acabo me batendo um pouquinho. Mas E parabéns, aí, viu? eles partiram muito para. Ai, tem os perigos da internet mesmo, tem o tigrinho. Eu perdi dinheiro no tigrinho, aqui tem umas histórias de tigrinho. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eles começam nos assuntos assim, e aí tem que direcionar, né? É, bem por aí mesmo. Mas parabéns, viu, cara? Show de bola, viu? E, Débora, vamos lá então, fechar? Tá desligado teu áudio, prof. Vamos. Eu esqueci que estava desligado. Travou de novo. Tá nervosa aí? Não, é que estava desligado o meu negócio, que daí tinha travado. Ó, se vocês ouvirem uma criança gritando aí, é meu bebê, tá? Bem tranquilo, essas horas é normal. Então, eu fiz a minha implementação no 9º ano. É a única turma que eu tenho de educação física. Eu sou professora de português, redação e leitura, fanfarra e treinamento, e eu tenho essa turma de educação física. É a primeira vez que eu faço o formadores na área da educação física, eu sempre faço dentro do português. Eu sempre tentei fazer, mas nunca consegui. Sempre quando eu tentava, já não tinha mais vaga. Uhum. Então, tudo é novo para mim. Então, às vezes, não sei se é bem isso mesmo, professor, mas é o que eu pude, né, dentro do esperado, fazer. Então, é uma escola cívico-militar, o colégio que eu trabalho, e eu trabalhei com eles a atividade de orientação, até a atividade do RCO, é a aula 29 do 9º ano. E eu não sei como que é nas outras escolas, mas eu tenho bastante problema, principalmente com o 9º ano, que eles acham que educação física é só jogar futebol. Só bola e jogar futebol. Então eu peguei essa turma assim e está sendo um desafio mesmo para mim para trabalhar com as outras, né, com todas as disciplinas, todos os conteúdos dentro da educação física. E eu trabalhei então essa atividade com eles, que é a atividade de orientação. Primeiro eu expliquei para eles, né, a diferença entre a corrida, né, convencional e a de orientação. E poucos deles, né, falaram: ah, não, professora, eu não quero participar, eu quero jogar futebol. Eu falei: não, vocês vão gostar, vamos fazer primeiro, aí depois, né, que vocês fizerem, depois vocês vão falar para mim o que vocês acharam da atividade. Então, daí eu trabalhei a parte teórica, de como surgiu, né, tudo mais. Aí eu expliquei para eles, então, um pouquinho sobre o que é esse esporte de orientação. Separei eles dentro de 3 grupos, é uma sala com 28 alunos, separei eles em grupos, nesses 3 grupos, e expliquei para eles que eles deveriam fazer um mapa do colégio, né, para poder orientar as outras equipes a encontrarem, né, os objetos que eles, né, esconderiam dentro do colégio. Eu pedi, a princípio, para eles esconderem 5 objetos, poderia ser qualquer objeto que eles escolhessem, mas não podia ser muito pequeno. E eles marcarem, né, demarcarem dentro do mapa qual objeto que seria, né, colocado dentro do local que eles escolheriam. Então, ali eu tirei uma foto deles, os grupos, eles estavam ali fazendo os mapas. Eles tiveram bastante dificuldade em desenhar o mapa, porque alguns deles não tinham noção do espaço que tinha na escola, então eu acabei deixando alguns deles irem né, até o pátio, observarem um pouco mais, né, a questão dos pavilhões que tinham na escola. Então, tinha alguns que desenhavam melhor, o outro, né, não tão bem, mas ainda assim desenharam tudo certinho. Então, depois eu expliquei para eles a questão das regras, né, da competição, que ia separar eles, ia dividir as equipes, e que cada equipe faria, no caso, o mapa para outra, né? E então, na sala de aula, eu demarcaria o tempo da hora que eles saíam da sala para procurar o objeto, e eu deixei para eles
uma questão assim de o que fizesse em menor tempo, né, ganharia a competição, no caso. Então, tinha alunos, eu achei interessante, porque tem umas alunas que elas não gostam muito de participar da educação física. É aquelas alunas que estão com dor todo dia, uma dor na perna, uma dor no braço, e foram as que mais gostaram da atividade. Eu amei, assim, em ver o rostinho delas e ansiosas para chegar a vez delas e elas conseguirem, né, terminar num tempo menor do que os outros. Então, foi, assim, bem interessante. Aqui no próximo slide, foi quando eles já estavam, né, eu formei os grupos com eles, e daí eu formei, então, A, B e C, né, de acordo mesmo com as orientações lá da aula do RCO, e eles fizeram, então, os mapas, fizeram os desenhos, tudo bonitinho lá. E depois, então, né, eu coloquei uma ordem de chegada para que eles fossem procurar. Então, o A fazia para o B fez para o C, e todos eles participaram. Todos da sala participaram. Até aqueles alunos que acham que educação física é apenas, né, jogar futebol. Então, eu achei interessante por conta disso, sabe? Então, eu coloquei ali no meu relato, na parte ali final, eu coloquei que os alunos, eles são, apesar de eles estar naquela fase da adolescência, que tudo é chato, né, nada tá legal para eles, todos, né, eles são participativos. Primeiro eles reclamam, resmungam um pouco, mas no final eles acabam participando. A parte teórica é muito difícil, mas ainda assim eles ouviram com bastante atenção, porque eles queriam ganhar a competição. E então, quando chegou na parte prática, foi muito gostoso de ver o desenvolvimento, o desempenho de cada aluno dentro da atividade. E como era uma atividade em grupo, a sala em si, os alunos, eles têm as panelinhas, principalmente das meninas. Tem as meninas que conversam mais com uma turma, outras conversam com a outra, e eles acabaram, no final, participando. Coloquei os grupos, coloquei as meninas que às vezes não tinham muito convívio com a outra para poder participar, e eu vi a interação deles, assim, foi bem gostoso o desenvolvimento da atividade. Foi isso, professora, a minha implementação. Espero que tenha sido isso, né, o objetivo dessa atividade. Não, foi isso mesmo, né? Foi colocar ali na prática de cursando a teoria. Show de bola. Parece muito bem feito. Vou ver com calma ali os detalhes. Isso, Mas daí bem por aí mesmo. tem a parte daí que eu fiz tem uma parte que eu pedi para eles, que depois que eles fizessem a atividade, eles precisavam responder algumas questões, e daí pedi também para uma das alunas relatar como que foi, e foi uma das alunas que não participa de nada, que não gosta de nada, no sentido assim, que está machucada, está com cólica, está doente, e ela que escreveu é que está pequena, que não dá para ver o que ela escreveu. Mas eu achei muito interessante o que ela escreveu, assim, dentro da atividade, o quanto que ela gostou, né, da atividade, os pontos positivos escritos por ela. Eu deixei ali dentro do meu relato. Que legal. E assim, isso que é a nossa verdadeira recompensa, né? Gratificante Sim. ver ali o nosso trabalho com o empenho dos alunos e no reconhecimento. Parabéns, prof, de verdade. E em relação ali, você trabalhou design thinking com eles, né? Para você ficou bem claro as etapas? Tem alguma dúvida? Teve alguma dificuldade? Algum ponto que queria retomar? Tá tudo Então, eu tranquilo? na verdade, eu tive até meio que voltar e dar uma pesquisada, né, sobre ele, né? Então, eu vi bastante questão da colaboração, a questão né, da interação entre os alunos. Então, eu falei, é bem isso mesmo que eu vou trabalhar, né? E a questão do estudo de caso, eu até coloquei ali dentro do meu resultado final, a questão do feedback, que, né, muita cobrança, muita coisa para ser feito dentro das aulas. Então, assim, eu tive que trabalhar algo dentro do que já estava nos meus conteúdos, né? Então, eu achei que foi. Eu acho que é isso, professor. Agora, eu não sei se. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É que acontece, não tem uma receita de bolo pronta, né? Por mais que o design thinking seja um pouco mais sistemático, um pouco mais, né, tenha demarcadas etapas, mas a parte de reformular, de adaptar para a nossa realidade, ela é presente. Cada turma é uma turma, cada escola é uma escola, cada professor é um professor, né? Então, essa Sim. adaptação faz parte e tem que acontecer mesmo, não tem como ser diferente. Tá perfeito, viu? Fique bem Ok. tranquila. Meninas,
No demais, era essa a proposta para o encontro de hoje, né? Sei que algumas de vocês já não vão poder participar do próximo encontro da semana que vem, né? Porque tem alguns cursos pessoais e tudo mais, né? O que é compreensível. Né? Eu quero agradecer vocês pela participação, pela colaboração, pelo trabalho realizado, né? Quero dizer que o grupo de estudo, por mais que, eu não sei se vocês vão fazer a terceira jornada ou não, mas fique bem à vontade em continuar no grupo do WhatsApp, participando, pegando informação, né? Eu fico à disposição para ajudar vocês no que precisarem. Se tiver informação em relação a novos grupos de estudo, eu sempre ponho no grupo, então peço que vocês fiquem lá, caso vocês queiram, né? Acho que dia 12 de setembro, se não me engano, já começa a inscrição para a próxima jornada, sabe? Eu sempre coloco lá o link direto, sempre coloco as informações diretas para você ter acesso em primeira mão, sabe? E fique bem à vontade em estar participando, em estar colaborando, e estar criticando e participando da forma que achar necessário, tá bom, meninas? Obrigado por tudo, viu? Vocês são muito top. Se gostaram, voltem sempre, tá? Eu faz 3 anos, né? É o terceiro ano que eu tô fazendo com você. Terceiro ano. Esse ano, para mim, já acabou. Já fiz 2, agora eu volto ano que vem. Tá certo. Meninas, abraço para vocês, bom descanso, boa noite, qualquer coisa à tua disposição, tá, meninas? Tá, tchau. Tchau. Aqui.